bom dia. Eu sou Cláudia Fonseca, editora da Revista Brasileira de Educação Básica. Hoje nós vamos conversar com o professor de Química Vinícius Catão, da Universidade Federal de Viçosa. O professor Vinícius trabalha com educação inclusiva, é especialista no tema e atualmente é coordenador da Unidade Interdisciplinar de Políticas Inclusivas da Universidade. Nós vamos falar principalmente sobre a relação universidade e escola pública. Professor Vinícius, o senhor pode falar um pouco para a gente da sua trajetória e do seu interesse em educação inclusiva? Sim, a minha trajetória, eu fiz o curso de licenciatura em Química na Universidade Federal de Minas Gerais e quando eu fiz o curso, no período em que eu conhecia um pouco mais sobre a docência, sobre os desafios da educação, eu me deparei com um convite para ser professor de surdos. E aí, naquela ocasião, eu vivi um desafio novo na minha vida, que é entrar para uma sala de aula e compreender como é a mediação do conhecimento numa linguagem diferenciada, na língua brasileira de sinais. E vivendo esse desafio, cada vez mais eu me interessei pela inclusão, por entender como esse processo se daria, como era o processo de construção de significados em um ambiente totalmente diferenciado daquele que eu estava acostumado. E assim eu comecei a viver o grande desafio de entender um pouco mais o que é inclusão, claro, catalisado inicialmente por essa experiência com educação de surdos, e isso me levou posteriormente a uma especialização em educação inclusiva, com um foco mais voltado para a diversidade na escola, e alguns encaminhamentos em termos de estudos posteriores voltados para essa área e para o campo da educação. O senhor podia descrever para nós o trabalho que foi desenvolvido na rede pública municipal de Viçosa com a linguagem Braille? Quais seriam as atividades, como foi o trabalho, o resultado desse trabalho? Em Viçosa, eu trabalhei com orientações mais voltadas à parte de educação de surdos também. Claro que tivemos atendimentos a estudantes cegos, estudantes com baixa visão, e hoje um pouco mais porque eu estou à frente de uma unidade na universidade chamada Unidade Interdisciplinar de Políticas Inclusivas, em que nós acolhemos esses estudantes que chegam com algum tipo de dificuldade e tentamos fazer aquilo que é nos colocado por lei, mas claro, é o direito de todos nós, inclusive um direito de educação, que é a possibilidade de equiparação de oportunidades para aqueles estudantes que legitimamente chegam na universidade por mérito próprio. E a gente tem trabalhado então com as adaptações, todo o processo de inclusão, acompanhamento desses estudantes, a mediação junto aos professores, e também em um projeto de 2014 trabalhamos com um processo de capacitação dos professores das escolas públicas de Viçosa, e envolvia os professores da rede municipal e também da rede estadual. Conseguimos muito sucesso com esse projeto, foi um projeto da FAPEMIG, ele finalizou em 2015. E agora a gente vive um novo desafio quando a gente percebe que na universidade a gente tem a possibilidade desse ano de receber um número muito maior de estudantes que têm as suas múltiplas deficiências, hoje sobretudo pela lei das cotas. Essa lei é uma lei recente de 2016 que entra em vigor esse ano. Então nesse ano, nos editais atuais, a gente já tem a possibilidade de receber um número significativo de estudantes e viver esse desafio que perpassa não só o acolhimento dessa diversidade, mas também o fazer dessa diversidade uma diversidade presente na vida daqueles que já estão na universidade por algum tempo e não estão acostumados a lidar, a dialogar com essas diferenças. O senhor poderia descrever para os leitores da nossa revista como que é o passo a passo do acolhimento desses estudantes que estão vindo com essas necessidades especiais? Então, quando os estudantes chegam na universidade, eles apresentam a sua condição, e a sua necessidade educacional especial, que a gente eventualmente acolhe na universidade e damos os encaminhamentos junto aos professores e com as devidas adequações que a gente pode fazer. Por exemplo, o estudante tem baixa visão, a gente oferece a esses estudantes todo o aparato para que ele tenha condição, por exemplo, de ter numa aula
Vou pegar um exemplo, uma aula que ele tem que ter acesso a um microscópio ou tem que fazer uma verificação. A gente tem as lupas, a gente tem os monitores que vão acompanhar esse estudante, vamos orientar os professores no sentido do que poderia ser feito, né, de qual é a melhor forma que a gente poderia atender esse estudante. Vamos tentar entender numa conversa com esse estudante o que poderia ser feito também para que ele pudesse ter um desenvolvimento igualitário, tal como os demais, né, ou seja, uma equiparação de oportunidades. Então a universidade ela acolhe esse estudante, tem uma primeira conversa, tenta dar os encaminhamentos junto aos professores. Agora nós entendemos que hoje é um grande desafio. Para nós, que temos lidado com toda essa situação que é muito nova para cada um de nós, para os professores, né, que eles estão acostumados muito com um padrão de igualdade, né, uma forma linear de lidar com o conhecimento, ou seja, as pessoas, mesmo que a gente entenda que não são iguais, mas a gente lida como professor em uma sala de aula num caráter muito homogêneo do conhecimento, né? O conhecimento, então, ele se dá de uma forma ainda muito homogênea na forma de ensinar. Então esse hoje é um grande desafio, é entender as particularidades e fazer delas presentes a cada dia em nossas aulas, em nossas ações educativas e formativas. A gente sabe que a Universidade de Viçosa, né, por ser uma instituição federal, ela abriga alguns cursos de licenciatura. Esses cursos de licenciatura eles recebem também estudantes com necessidades especiais que serão futuros professores de várias disciplinas. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esses estudantes, né, nos cursos de licenciatura que têm necessidades especiais. Hoje no curso de licenciatura a gente tem especificamente estudantes surdos, né, eles são acolhidos tal como os demais, né, agora com uma certeza de que eles entram futuramente num processo de uma sala de aula, né, de um trabalho que vai ter que acolher também essa diversidade deles, vai ter que compreender essa relação com o conhecimento que eles têm. E a universidade lida da mesma forma como os demais, né? Ela também acolhe essa diversidade, ela tenta fazer todos os trâmites para que esse estudante tenha os seus encaminhamentos lá de maneira mais correta possível, ou seja, para que ele tenha essa equiparação de oportunidade que a gente luta muito. Tentamos fazer com que os nossos professores sejam parceiros nesse processo, ou seja, acolham bem essa diversidade, tentem dialogar bem com ela, o que nós sabemos que não é tão simples assim. Esse é um processo extremamente desafiador para todos nós, porque nós não tivemos uma formação que contemplasse essa perspectiva. E a nossa tendência é reproduzir uma formação ainda extremamente excludente na nossa prática, na nossa forma de lidar com as pessoas, né? É muito aquela relação de que a gente, numa sociedade que evolui constantemente, que o conhecimento é extremamente dinâmico, por exemplo, eu poderia dizer, eu sou um professor com 15 anos de experiência, mas na verdade me remeto a uma mentira, já que eu estou dizendo que eu tenho um ano de experiência repetido 15 vezes. Então, hoje é exatamente essa discussão que a gente leva, por exemplo, nos cursos de formação dos nossos professores. Não adianta a gente ser reprodutor de prática pronta. Nós temos que viver dinâmicas novas, entender essa relação que chega nova, com os seus múltiplos desafios, com a diversidade povoando a universidade, que para mim, etimologicamente falando, universidade é um espaço que nos remete a isso, união de diversidade, diálogos com a diversidade, né? E ao acolher essa diversidade, dar acesso a um conhecimento que muitas vezes a escola por si só não consegue, porque lida de maneira muito assistencialista. E a universidade tem que tomar o cuidado para não fazer desse assistencialismo uma reprodução de desigualdades, eventualmente como tem acontecido na escola. Não por falha da escola, mas também por falha de nós na universidade, que não temos formado os nossos estudantes adequadamente para dialogar com essa diversidade. Então hoje temos vivido grandes desafios, né? Temos colocado em pauta discussões que permitem a gente com reflexões que são muito sérias nesse sentido. Existe algum processo de acompanhamento e registro dessas experiências na divisão em que o senhor está à frente atualmente? Sim, nós temos o acompanhamento de todos esses estudantes desde o momento que eles abrem um processo junto à Secretaria de Graduação da universidade até o momento que eles são acompanhados semestralmente, né? Ou seja, eles levam para todos nós
os laudos atualizados, e isso conclui somente no momento em que o estudante ou deixa de levar os laudos atualizados para a gente, ou quando o estudante conclui o seu curso. Então, sistematicamente, ele vem sendo acompanhado e um retorno é dado aos professores sobre a condição desse estudante e a necessidade de um atendimento diferenciado. Hoje, na universidade, nós nos respaldamos, ou seja, nós seguimos o que nos orienta a Lei Brasileira da Inclusão, a Lei 13.146. É uma lei de 6 de julho de 2015, né, mas que efetivamente ela entra em vigor no dia 2 de janeiro de 2016. Então essa lei é uma lei que hoje nós colocamos ela em prática estritamente na universidade, né? Então os estudantes, por exemplo, que têm transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, ou estudantes que têm, por exemplo, transtorno do espectro do autismo, ou alguma outra condição que necessita de um atendimento educacional diferenciado, a gente dá a eles, e por exemplo, nesses casos que eu citei, esses estudantes eles fazem prova com dilação de prazo e em local separado. A gente tem essa prática, né? E, ademais, quando nos chegam as orientações adequadas e a universidade pode atender, sempre fazemos isso, né? Considerando o regimento que a universidade coloca e a lei que deve ser cumprida. Professor Vinícius, na Revista Brasileira de Educação Básica, nós recebemos artigos de professores de diversas áreas do conhecimento. Infelizmente, na área de ensino de Química, nós temos recebido poucas contribuições. Gostaríamos de saber do senhor, né, pela sua experiência, tanto no ensino de Química estrito, quanto, né, nessa seu mergulho pela educação inclusiva, o porquê, né, dessa dificuldade dos professores em serem autores, em relatarem as suas experiências, e se o senhor teria alguma sugestão assim, de elementos para a gente pensar, né, nessa necessidade dos professores registrarem suas experiências. Os professores têm que ser mais incentivados e valorizados, né? Na educação básica a gente vive um momento que é um momento de pouca valorização da docência. Eu posso dizer isso, inclusive fui professor da educação básica por 12 anos e vivi na educação básica grandes desafios que qualquer professor hoje lá está, né? E eu ainda digo mais, saindo da educação básica e passando para o ensino superior, eu falo que é muito mais fácil trabalhar no ensino superior do que na educação básica. Porque na educação básica você vive o desafio do dia a dia, que a escola te impõe, e as relações são muito diferenciadas, e além de ser professor, você assume uma postura de educador naquele espaço, né? Há os que defendem que a escola ela deve só ensinar e educação vem de casa, mas não há como se fazer isso numa sociedade que clama por uma formação mais cidadã, uma formação em que nós usamos, por exemplo, a química para ser um educador químico, né? Eu falo da química, mas assumindo a postura de um educador naquele espaço. E aí, nesse momento, a vida de um professor na educação básica é uma vida que exige muito dele, porque ele trabalha em 2, 3 lugares, é um ritmo muito intenso, é um volume de trabalho extra-classe muito intenso, e às vezes por toda essa dinâmica os professores não conseguem um espaço na sua agenda para uma formação, para um tempo de formação, um tempo para se dedicar à escrita de um artigo, de um relato de experiência que eles têm da sala de aula mesmo, das ótimas práticas que desenvolvem. E aí a gente fica muitas vezes com um olhar na escola somente para coisas que são difíceis, desafiadoras ou eventualmente ruins, e esquecemos de boas práticas que acontecem, porque tem muitas coisas boas. Então hoje talvez o que deveria acontecer seriam nós, professores, incentivar mais essas pessoas, dar mais voz a essas pessoas, nós professores da universidade que somos parceiros nos estágios, nos programas como o PIBID, então ajudar essas pessoas a trazerem um pouco mais essa voz da sala de aula. Então, eu acho que esse seria um bom caminho para que a revista fosse povoada de bons artigos, de bons relatos, experiências, de práticas que acontecem em sala de aula. Justamente, a gente tem notícia, né, dessas boas práticas, sabemos que muitos professores se esforçam por sair, né, dos padrões tradicionais de ensino, mas estas iniciativas muitas vezes são perdidas, né, elas se perdem justamente nessa correria do dia a dia que o senhor mencionou. Então é muito importante, julgamos nós, né, na Revista Brasileira de Educação Básica,
dar voz, dar expressão ao professor, né, que ele, de alguma maneira, sempre tem o hábito de registrar as suas iniciativas, né, e compartilhar com os colegas. Em relação aos trabalhos que a gente tem desenvolvido com escolas municipais e estaduais de Viçosa, hoje nós temos, por exemplo, junto à Universidade Federal de Viçosa, temos projetos como o PIBIT, o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. É um programa que em Viçosa ele tem mais de 360 alunos espalhados nas escolas públicas de Viçosa e região. A gente contempla também um município vizinho, né? Temos os nossos estágios supervisionados, temos o PET, o Programa de Educação Tutorial, que está nas escolas também, né, com um braço voltado ao ensino, né, com alguns projetos específicos em escolas. Temos projetos voltados à educação especial, inclusão de surdos, atendimento, por exemplo, a estudantes cegos e baixa visão, né, inclusive com uma iniciativa que esse ano está desenvolvendo um excelente trabalho, um projeto chamado Inovar Mais, coordenado por 2 professores da universidade, né, a professora Ana Luísa Gediel e o professor Vitor Mourão, né, ela do Departamento de Letras e ele do Departamento de Ciências Sociais. Ou seja, a universidade nesse momento ela se mobiliza com práticas que nesse momento são um pouco isoladas. O nosso grande desafio é a integração delas, né? Acho que falta muito isso. Acho que projetos, para que eles ganhem força, eles têm que ter um volume de ação que sejam cada vez mais integradas, para que a gente não duplique esforços, né? Ou seja, faça mais do mesmo, eventualmente às vezes do mesmo que não dá certo, porque é nessa troca, é nessa parceria que a gente vai vendo que coisas podem ser modificadas, alteradas, ajustadas, e aí a gente vai tentando crescer e desenvolver ações um pouco mais efetivas, porque todas elas necessitam de uma avaliação sistemática das práticas, né? Então hoje em Viçosa o que a gente vive são esses desafios que eu acho que qualquer universidade vive. Eu acho que esse não é um privilégio de Viçosa, mas se formos olhar aqui na UFMG, por exemplo, também práticas nesse sentido vêm sendo desenvolvidas, né? Tenho notícia de professores que vêm desenvolvendo projetos extremamente interessantes e com, acho que um potencial formativo extremamente importante para os nossos estudantes. E também temos ações importantes em outras instituições que se preocupam com todo o processo de inclusão, de acolhimento dos estudantes, de formação dos nossos licenciantes, que são aqueles que estarão lidando diretamente nas escolas com esses estudantes que têm algum tipo de necessidade educacional especial. Então a gente tem que formar esses profissionais, porque se hoje chegam na escola profissionais que estão despreparados, é porque também nós temos uma lacuna na universidade que deve ser cumprida nesse momento em que a gente vai tentando realinhar a nossa forma de pensar a educação no momento de grandes desafios para todos nós, né? E nunca é demais pensar nessa relação universidade-escola pública. Uhum. Até pelo compromisso social, né, que a universidade pública deve ter, sem com a dúvida, formação dos professores e estudantes da escola pública. Todos os projetos que a gente faz, né, eu acho que eles não são, em momento algum, eles não devem ser, em momento algum, caracterizados como projetos que a gente faz em favor da escola, mas são projetos que não passam de mais do que a nossa obrigação de retribuir à escola muito que ela nos dá, né? Viver o entendimento claro de que na escola estão pessoas que vão construir uma sociedade nova, que estarão conosco na universidade, que precisam ser bem formadas, né? E o que a universidade faz não é nada mais, nada menos que cumprir o seu papel devido numa sociedade que precisa do conhecimento que está naquele espaço, que é um conhecimento, penso eu, privilegiado, né? Tal como aqueles que estão na escola também, eles precisam de um conhecimento novo. A escola tem que se ressignificar em suas práticas, é algo que eu me preocupo muito, porque não adianta a gente viver pensando em uma escola que ela não altera as suas práticas, mesmo que quando eu penso em alterar a prática, eu penso em olhar para mim e entender que eu tenho que me ressignificar, né? Porque eu não sou um sujeito pronto, eu tenho que olhar para a minha prática e tentar compreendê-la a cada dia mais, com ações, com uma forma de
talvez ressignificar o conhecimento naquele espaço. Não adianta a gente viver numa sociedade que muda a cada dia sistematicamente e a gente dizer que a gente vai fazer sempre mais do mesmo, e que do mesmo que aparentemente não dá tão certo, né? Agora, para isso, nós temos que compreender que prática a escola clama da gente. O que a escola precisa? Será que não está na hora da gente repensar a forma de ensinar? Será que não está na hora da gente talvez reavaliar valores e entender o verdadeiro sentido da escola? São questionamentos que eu coloco e nem eu sei dizer bem o que é, né? Mas eu sei que a gente vive num momento de pensar, talvez práticas, de se ressignificar. Eu acho que é a palavra que eu tenho expressado a cada dia, porque a cada dia eu entendo a importância da gente se ressignificar enquanto um profissional, né? Eu acho que não é porque isso é uma demanda que a universidade tem da gente, mas uma demanda que a sociedade tem. É uma sociedade em que o conhecimento ele se faz muito diferente de tudo daquele conhecimento que eu vivi no início, por exemplo, no final da década de 90 do século passado, início dessa década, quando eu entrei na universidade e vivia práticas que eram muito diferenciadas. Então, se hoje eu tendo a reproduzir essas práticas, hoje para mim isso seria talvez um grande erro, penso eu, porque reproduzir essas práticas seriam levar para uma escola, levar para uma universidade com textos que já se modificaram e que precisam ser ressignificados enquanto uma ação formativa. Professor Vinícius, a Revista Brasileira de Educação Básica agradece imensamente a entrevista. Esperamos, né, continuar esse trabalho de diálogo entre universidade e escola pública. Muito obrigada. Muito obrigado, Cláudia.